Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nessa breve aula, eu quero apresentar para vocês mais uma régua facilitadora do patchwork e eu vou trazer para vocês uma dica também de como usar, olha, com o sintético. Esse daqui é o sintético 0.8 com fundo em malha, tá? Esse daqui é o Leblon e esse daqui é o jeans, tá? Então fiz aqui a junção de dois sintéticos utilizando essa régua aqui, ó, que ela é o retângulo mágico. Essa minha aqui é de 15 centímetros, então eu vou ficar com um quadrado final de 15 centímetros. Por que que é retângulo mágico? A régua tem o tamanho de um retângulo, mas você fazendo o corte do sintético e seguindo todas as orientações, você faz um quadrado perfeito e com a maior facilidade. Vamos lá para aprender comigo? Utilizando a régua, você vai cortar no seu material no mesmo tamanho total da régua, tá? Ó, você vai usar ela mesmo como guia seu e cortar o seu tecido, porque se você não quiser fazer no sintético, pode fazer no tecido também, tá? Tô trazendo aqui uma sugestão com o sintético, mas cabe super bem fazer com o tecido. E aí você vai cortar no tamanho da régua, tá bom? Você vai ver que aqui na régua tem várias marcações para te orientar. Então eu vou virar aqui a minha peça, ó. Porque todas essas marcações você vai fazer no avesso do seu tecido, tá? Então eu posicionei aqui a régua bem alinhadinho, margem com margem, tá? E marquei aqui, olha, o centro. E se você quiser utilizar dessas pontuações aqui, ó, você pode já marcar também, ó, toda a volta, que é a margem de costura. Mas essa margem aqui é meio centímetro, tá? Então, se você já tem o costume, como eu, de utilizar sempre o pezinho de meio centímetro, usar ele como margem, vai bater direitinho aqui também com a sua régua, tá bom? Então, não precisa nem se preocupar. Mas, olha, eu coloquei aqui, marquei essa linha central, tá? Não é a mesma coisa que você pegar uma régua e simplesmente alinhar esse ângulo com esse ângulo, porque olha só, eu vou até posicionar a régua assim, você vai ver que não é igual, tá? Olha só, tá vendo que a linha que eu marquei aqui da régua, ela tá saindo um pouco fora. Se eu posicionar aqui, ó, a minha régua ângulo com ângulo aqui, tá vendo que ela sai fora aqui, tá? Porque essa marcação, na verdade, olha, eu vou posicionar a minha régua aqui, ó, bem certinho em cima, vou concluir essa marcação. Essa marcação aqui na régua retângulo mágico já tá certinha, justamente para você fazer a divisão do tecido nessa linha e já ficou aqui a margem de união. E assim, quando você unir os tecidos, ele vai ficar um quadrado perfeito de 15 centímetros. Como a intenção é termos aqui um quadrado com duas cores, você vai pegar então aí duas estampas diferentes de tecido, duas cores de sintéticos, tá? Então lá na sua base de corte, você vai separar nessa linha que você marcou e aí nós só vamos inverter, ó. E dessa forma você vai fazer a união brincando aí com as cores, tá? Para fazer a união aqui bem certinha, é muito simples. Ou você pode fazer a marcação das margens de costura aqui no centro que tem na sua régua, tá? Se você quiser posicionar, você vai ver que tem aqui, ó, as bolinhas para você conseguir passar com uma caneta e fazer a marcação da margem, utilizando a margem que tá aqui na régua. Mas eu já medi, é meio centímetro, tá? É o pezinho da máquina industrial. Então, você vai alinhar essa quina bem certinho, olha. Aqui vai ficar bem alinhado margem com margem, tá? No esquadro aqui certinho. E aí você vai ver que em um lado aqui, olha, fica uma pontinha do outro sintético aparecendo, ó. E aqui do outro lado a mesma coisa, só que ao inverso, tá? É isso mesmo. O que você tem que respeitar é que essa margem aqui, esse esquadro aqui, ó, fique bem alinhado margem com margem. E aí você vai unir essas duas faixas com um pezinho de máquina. Eu falo um pezinho de máquina porque é meio centímetro que eu uso aqui na minha máquina, tá?
E olha só, você já fica com um quadrado unido aqui certinho. Porém, o sintético que eu estou trabalhando aqui, ele tem memória. Você pode esticar assim, que ele vai sempre ter a intenção, ó, de voltar. Então, o que nós vamos fazer para ele ficar bem assentadinho essa costura aqui aberta? Eu costumo utilizar a cola de contato, eu compro de latinha, e aí eu doso em quantidade menores num frasco de adoçante, tá? Como esse daqui, que tem um biquinho assim, ó, tá? Então é a minha cola de latinha que eu só coloquei aqui dentro de um frasco de adoçante vazio para eu poder utilizar esse biquinho. E aí com esse biquinho eu vou passar a cola de contato nessa lateral aqui, toda essa lateral para dentro da costura e também aqui, ó, para fora da costura, tá? Nessa margem toda que eu tô riscando aqui, olha. Então eu vou fazer aqui dentro, vou passar a cola aqui dentro e também o suficiente, essa mesma quantidade aqui, ó, essa mesma margem aqui para baixo, tá? Porque a cola de contato, ela só funciona se ela tiver dos dois lados. Então eu preciso ter cola de contato dos dois lados para quando eu abrir esse tecido, ela fixar bem, tá? Então eu vou passar aqui. Passei então, ó, dos dois lados. Vamos aguardar ela secar bem, porque a cola de contato ela funciona quando ela está seca, tá? Seca ao toque. Você tem que colocar a mão nela e ela tem que estar sequinha. Depois que secar bem a cola, você vai ver que você põe a mão nela, a cola não sai da sua mão, ela tem uma liguinha, né? Ela gruda um pouquinho na sua mão, mas ela não passa para sua mão, tá? Esse é o toque correto para você poder começar a utilizar a cola. Eu vou usar aqui esse martelinho, tá? Você pode utilizar um martelinho de borracha, ou se você não tiver esse martelinho que é próprio para sintético, você pode utilizar também os martelinhos aí do seu esposo, o que tiver aí na sua casa por enquanto, tá? E aí nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Abre bem o sintético de forma a ele ficar bem retinho, e aí você vai abrindo aqui, ó. Vai abrindo, ó, um tecidinho para cada lado. A cola vai fazer com que ele fixe no lugar, tá? Então ele vai abrir e já vai colar aberto. E aí você vai vir com o martelinho, ó, e vai vir martelando bem suave. Fez ele do avesso, eu vou virar e vou martelar aqui do direito também. E olha a perfeição que ele fica, um quadrado lindo, perfeito. E ele é um quadrado de 15 centímetros, já com margem de costura em todas as voltas de meio centímetro. O que quer dizer que quando você chegar nessa posição, se você medir, ele vai dar 16 por 16, porque ele tá deixando meio centímetro de margem em toda a volta. Para que dessa forma você possa fazer aí quantos quadrados você quiser e quando você unir, né, fizer as margens de costura, você vai colocar direito com direito, unir, fazer aqui as margens de união e aí você vai chegar num final, né, depois de tudo costurado, de 15 centímetros, tá? Quantos quadrados você tem que fazer para confeccionar sua peça? A quantidade que você quiser, depende da peça que você vai fazer. Pode ser uma colcha, se for quadrados em sintético, como eu fiz aqui, pode ser uma bolsa, depende de quanto você vai precisar de unir aqui para chegar na medida que você precisa para confeccionar a sua peça. Essa minha sugestão eu fiz com sintético, porque eu preparei uma aula bem linda com essa união que eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo para vocês assistirem, de um facilitador, um organizador para a sua casa, tá? Depois corre lá e assiste, que eu fiz utilizando esses painéis que eu acabei de fazer aqui com vocês. Mas a minha sugestão com sintético é para mostrar para vocês que tem a chance sim de você fazer o uso das réguas de patchwork também no sintético, para quem gosta aí muito de trabalhar com sintético. Mas Aline, o que muda se eu quiser fazer com tecido? Essa abertura que a gente fez com a cola, você vai fazer no ferro de passar. Só isso, tá bom? É só isso que muda. E o passo a passo adiante é o mesmo. Você vai posicionar numa manta ou não, depende da peça que você for fazer, tá bom?
Outra dica que eu quero deixar também para quem quiser trabalhar com o sintético, como eu utilizei aqui, é muito importante você verificar, você ter conhecimento da capacidade da sua máquina. A minha máquina, por exemplo, é uma máquina industrial de transporte simples, tá? Ela faz costuras mais leves também e algumas costuras mais pesadas. Mas ela não é bruta como, por exemplo, uma máquina industrial de transporte duplo. Então, eu arrisco fazer uniões de patchwork em formatos assim maiores. Eu já trouxe uma aula aqui no canal dos quadrados dançantes, que fazia várias uniões, fica lindo. Mas uma peça como aquela, por exemplo, eu não arriscaria na minha máquina industrial, tá? E nem numa máquina doméstica. Mas esse tipo assim, ó, que é somente uma costura, quando eu for juntar as laterais, vai ser em pouquíssimos momentos que vai encontrar 4 camadas de sintético, tá? Porque quando eu for juntar aqui uma lateral, olha, dependendo da posição que eu escolher, eu posso encontrar aqui, ó, essas dobras e aí seria 4 camadas de sintético, tá? Mas a minha máquina e uma doméstica também, tá? Aguenta essa quantidade aqui num sintético 0.8 tranquilamente, tá bom? Então, se você quiser fazer o sintético, a utilização das réguas facilitadoras, avalie a quantidade de costuras, faça uma verificação da quantidade de camadas que vai chegar em algum momento para saber se a sua máquina vai dar conta de fazer essa costura, tá? Mas você pode também, como eu sugeri aqui, com essa régua, com as outras réguas que eu já trouxe aqui no canal, fazer o uso também com sintético. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até os próximos vídeos.